Oiê! Nesse vídeo aqui eu vou testar esses 5 marcadores à base d'água. Vou fazer uma comparação para a gente descobrir qual caneta é melhor, a da Molotov, a Posca, da BRW, da New Pen ou a Pilot Pintor. Bom, aqui no canal tem muitos vídeos testando materiais para te ajudar na hora de você fazer as suas compras, né? Descobrir quais são as melhores opções, o melhor custo-benefício. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, só clicar no botão que aparece por aqui, assim você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Bom, a minha ideia é comparar essas canetas, que são canetas da mesma categoria, digamos assim, né? São canetas que têm a mesma função, então são canetas que têm uma tinta acrílica, base d'água, que a gente consegue escrever tanto no papel, na parede, na madeira, e outros materiais também, alguns plásticos, alguns tecidos, e a ideia é tentar descobrir então qual tem o melhor custo-benefício, a melhor cobertura, qual que vale mais a pena. E aí selecionei essas 5 canetas, eu fucei aqui no YouTube, não tem nenhum vídeo desse jeito, não tem ninguém fazendo um vídeo assim comparando essas canetas aqui, então vamos lá testar comigo. Bom, gente, vamos lá começar a comparação aqui. Primeira coisa, eu vou apresentar direitinho a caneta, o modelo que eu peguei de cada uma e falar os preços pra gente já começar a comparar por aí. Então, a Uniposca, né, que muita gente já conhece, eu peguei a caneta Posca, que é modelo PC5M, porque é tipo um tamanho médio, assim, sabe? Existe Posca com outras pontas mais finas, outras pontas mais grossas. De todas essas canetas que estão aqui, a Posca que tem mais variedade de tamanho de ponta mesmo, né? Pontas menores, mais finas ou mais largas, enfim. E eu peguei a 5M porque a 5M é meio que correspondente a essas outras que estão aqui. A Posca, esse modelo aqui, varia muito os preços na internet, eu olhei, tem de vários valores diferentes dependendo do lugar, mas assim, para ter uma média mais ou menos aí uns 22, 24. Bom, a segunda caneta que eu vou avaliar em todos os quesitos aqui é a caneta da Molotov, mas já vou explicar uma coisa para vocês. A Molotov, a caneta padrão deles, né, que é tipo Posca, digamos assim, é a caneta que chama One for All. Eu não tenho essa caneta, eu não comprei essa caneta. Eu tenho essa daqui, que é uma que eu comprei fora do Brasil, que ela vem vazia, e aí você vai enchendo aqui o tubinho dela. Então eu não tenho a One for All, mas a ponta dessa caneta aqui, ó, não sei se é desse lado ou do outro, essa daqui, é exatamente igualzinha, do mesmo tamanho, a mesma medida da One for All, que inclusive eu tenho aqui o refil, tá vendo? É esse nome aqui, ó, One for All acrílica, ou seja, é essa tinta, né, essa caneta, esse modelo de Molotov é exatamente como se fosse uma Posca. Dá na mesma, porque assim, essa caneta aqui, a única diferença é que a embalagem dela veio vazia de tinta e veio com 2 pontas, e a One for All, como eu disse, é uma caneta inteira, ela não tem 2 pontas, é tipo a Posca assim mesmo, e ela vem com essa ponta aqui. Então, mesmo que eu não tenha exatamente esse modelo aqui, dá para comparar porque o tamanho de ponta é o mesmo, né? A tinta que eu vou usar é a mesma tinta que serve de refil para aquela, também serve para essa. Então, beleza. Tanto essa daqui vazia quanto a One for All clássica, ela custa um pouco mais caro do que a Posca, tá? É mais ou menos uns 30 e poucos, R$35 a caneta. O preço do refil eu nem vou falar, nem vou entrar nesse mérito, porque a gente não tá falando disso aqui nesse vídeo. Bom, a próxima caneta é a New Pen, ela chama Liquid Paint. Deixa eu aproximar aqui para vocês conseguirem enxergar, porque é bem clarinho, a embalagem tem esse escrito prateado aqui. Ó, o tamanho da ponta dela é exatamente o tamanho de ponta das outras, né? Essa coisa de uns 4 milímetros, 4,5, essa daqui fala que é 4,5, tá? Então essa daqui nunca foi usada, e eu vou usar aqui com vocês. Essa Posca aqui que eu peguei também, gente, ela é novinha, tá vendo? Eu não usei ainda. Então eu peguei canetas novinhas que nunca foram usadas, fora essa daqui, né? Mas é porque eu só tenho essa mesmo, então eu vou ter que usar essa. Mas essa nunca foi usada, essa também não, essa também não, essa também não. Assim a gente consegue fazer, né, uma comparação justa. Bom, essa daqui da New Pen, ela custa mais ou menos uns R$18, pelo que eu fucei por aí. Bom, agora a próxima caneta é a BRW, o modelo da caneta é essa linha, né, Evoque, marcador artístico e tal.
Tá vendo? Mesma ponta, com mais ou menos o mesmo tamanho. Se a gente comparar, dá pra ver que às vezes tem uma que parece que é um pouquinho mais larga, outra um pouquinho mais estreita, mas assim, né, olhando elas são bem parecidas. Também tá novinha. Essa caneta aqui da BRW, acho que é a mais barata das 5. Você consegue encontrar para comprar na internet por R$16. E por último, né, a que eu vou testar aqui é a Pilot Pintor também, tá vendo? Essa daqui, se a gente comparar com a BRW, ela parece ser um pouquinho mais estreita, mas enfim, peguei canetas que são de tamanhos, pontas parecidas, novas pra gente testar aqui. Essa caneta da Pilot chama Pilot Pintor e ela tem embalagem menorzinha, né, que as outras, e ela custa mais ou menos uns R$22. Bom, gente, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma review, uma comparação muito completa com vocês. Então, assistam o vídeo até o final. Ainda vou fazer aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o teste da tinta nessa lousinha preta. A gente vai testar tudo, avaliar tudo aqui, tá? Começando pela avaliação dos valores, né? Então, já deu pra ver de cara aqui. Essa caneta aqui da BRW, né? Essa é a mais em conta, é a mais barata, que eu consegui encontrar ela na internet por R$16. Claro que os valores mudam muito, gente, de cidade para cidade, de loja para loja, papelaria para papelaria. Muda bastante, mas, né, de cara, fazendo uma busca leve assim na internet, já deu para ver que essa daqui é a mais barata. Em compensação, essa daqui da Molotov é a mais cara. Mas eu ainda acho que não é uma caneta que é mais cara e tal, não vale a pena. Vale a pena porque todas as canetas da Molotov, tanto essa quanto a One for All, né, que é o modelo clássico deles, digamos assim, elas têm essa coisa de você conseguir tirar a tampa aqui com muita facilidade, tá vendo? Então você rosqueia aqui, abre o tubo da caneta e consegue ir colocando a tinta do refil. O que eu acho muito legal, porque afinal, gente, essas canetas de plástico, isso aqui dura muito tempo, né? E aí simplesmente acaba a tinta, você descarta isso aqui no lixo, não é algo muito sustentável ecologicamente. Então é muito legal eles terem desenvolvido um produto que é super fácil de você remover aqui as pontas, né, as tampas, para conseguir substituir com o refil. Então mesmo ela tendo esse custo mais elevado, ainda assim eu acho que vale a pena, tá? O que acontece às vezes com todas essas canetas, né, vou mostrar por exemplo essa daqui, é que se você escreve muito em superfícies ásperas na parede, superfície mais áspera mesmo, que tem uma textura mais grossa, essas pontas de todas essas canetas aqui, ela vai estragando. Então, o que acontece às vezes? Você tem uma caneta, você tem, sei lá, uma posca, a embalagem tá ótima, ainda tem tinta aqui dentro, mas a ponta tá estragada. Algumas canetas de algumas marcas, você consegue comprar as pontinhas separadas e substituir, algumas não. Enfim, então isso é uma coisa também de se pensar na hora de escolher qual caneta você vai comprar. Mas esse lance do refil, vocês vão perguntar pra mim, só a Molotov que dá pra fazer isso? Pelo que eu sei, até então, só a Molotov vende o refil separado. Eu tô aqui com o refil de uma tinta branca, mas eles têm refil, gente, de todas as cores, preto, colorido, amarelo, azul, o refil na cor que você quiser, as cores que eles têm lá disponíveis, e você vai comprando e substituindo. Essas outras aqui, vamos ver, ó, a posca, tem muita gente que faz isso, tá? Às vezes a pessoa tem uma posca, tá com a embalagem boa, a ponta tá boa, mas acabou a tinta. A posca ainda não vende a tinta assim separado, então tem muita gente que compra a tinta da Molotov para colocar dentro da embalagem da posca, tá? Ela não tem uma rosca aqui, ó, que é fácil de tirar, então você tem que tirar fazendo uma força aqui, empurrar com a faca e tal, mas dá para fazer essa gambiarra, tá? Tem muita gente que faz isso. Eu não faço porque confesso que eu tenho um pouco de preguiça de tirar essa ponta daqui. A Molotov dá para fazer isso, como vocês já sabem. A da New Pen, ó, eu nunca tentei, mas vou abrir aqui, vamos ver. Ela tem um lacrezinho aqui, uma tampinha, que eu acho que se tirar essa tampinha aqui, não vou forçar aqui para não estragar meu esmalte, mas eu acho que dá. Teria que fazer um teste assim, mas tipo, tentar mesmo tirar e tal, mas eu não quero tirar para não vazar, não coisar tudo aqui, mas eu acho que dá sim, tirar esse lacrezinho. A da BRW também tem uma rosquinha aqui, vamos ver se eu consigo ou não. Às vezes tem caneta que a rosca é pro lado ao contrário, tá, gente? Principalmente caneta de marca japonesa e tal. Olha, não tô conseguindo, talvez se forçar também, talvez saia, mas também não vou fazer, não vou forçar aqui nem nada, mas eu acho que dá. E a da Pilot também não dá, igual a da não dá, ó, tá vendo? É pro lado ao contrário. Ó, ela tem um lacrezinho aqui também, aí não sei se
tá vendo? É tipo igualzinho da New Pen, ó. Se você forçar aqui assim, ó, com uma faca, talvez saia, tá? Então, só pra dar uma olhada pra vocês... Ah, é o contrário. Pra vocês já saberem aqui. Bom, então, falando de preços, custo-benefício, é isso. Essa daqui é a mais barata, mas essa daqui tem a vantagem de você conseguir substituir a tinta com facilidade. Vamos avaliar agora a embalagem aqui, olhando rapidinho. Eu gosto muito, eu vou fazer um esquema aqui de pontos, tá? Vou dando pontos e no final a gente vê qual caneta que tem mais pontos. Pra gente fazer essa nossa batalha de canetas aqui, eu vou meio que anotar um placar, tá, gente? Então, a cada categoria que eu avaliar das canetas, eu vou dar um ponto para cada uma delas, para no final a gente descobrir meio que qual que é a caneta ou quais são as canetas vencedoras, se der algum empate, sei lá. Então, voltando ali só para falar do preço, eu não coloquei a pontuação, mas eu vou dar um ponto aqui para a caneta da BRW, né, que de todas foi a mais em conta. Eu vou dar um ponto também para da Molotov, tá? Porque mesmo ela sendo a mais cara, eu acho que esse sistema de refil é muito legal e as outras marcas poderiam oferecer algo assim também. Agora vamos voltar a falar da embalagem. Sobre embalagem, gente, logo de cara eu adorei a maneira como essas marcas aqui fizeram uma embalagem transparente, sabe? Para você já ver se a caneta tá acabando ou não. Então eu acho isso muito legal. A Posca, por exemplo, é uma embalagem preta, às vezes, tudo bem, você consegue saber pelo peso, né? Se a caneta tá leve, tá pesada. Mas essas daqui tem embalagem transparente, eu acho muito legal. A One for All, né, que é a caneta mesmo da Molotov, ela tem exatamente essa embalagem que tá aqui, com esse adesivo, mas ela tem uma parte aqui, ó, que é transparente. As canetas são assim também, eu já vi. Então, elas têm essa coisa da transparência. Então, eu vou dar um ponto para Molotov, um ponto para New Pen e um ponto para BRW, para essas três marcas, porque eu acho que a coisa da embalagem ser transparente é muito legal e facilita bastante a nossa vida. Em questão de ergonomia, anatomia e tudo mais, eu acho que todas elas, né, têm uma embalagem muito parecida. A mais diferente é a Pilot Pintor, que ela tem essa embalagem menorzinha e ela é tipo sextavada, assim, sabe? O corpo da caneta não é uma caneta completamente redonda, sabe? Ela tem essa coisa de ser sextavada, o que é legal porque daí a caneta não rola assim na mesa, né? Mas as outras tem essa ponta, a tampa, que tem um negocinho aqui que dá uma segurada também. Então, em questão disso, acho que todo mundo tem uma caneta que é legal, que é confortável de escrever. É mais o único diferencial que eu vejo em questão de embalagem, de ser mais o que é melhor, o que não é melhor, é isso de ser embalagem transparente mesmo. Bom, agora vamos falar de um assunto que é muito importante, que é ponta dupla. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, alguns modelos de Posca têm a ponta dupla. O que significa isso? Então, vamos supor, eu vou até dar um zoom aqui. Eu tô desenhando com essa ponta e aí de repente ela vai gastando. Vou até mostrar pra vocês uma minha bem gasta pra gente conseguir comparar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha, essa caneta aqui, ela tá bem usada, bem gasta, tá vendo como fica? Então, o que que acontece? Alguns modelos, não todos, não são todos os modelos de caneta Posca, tem uma ponta que é dupla. Ou seja, você tira ela fora, inverte o lado, ó, e troca, tá vendo? Ela vem exatamente com duas pontinhas aqui, o que é muito legal, porque daí você também consegue aproveitar mais, você não perde a caneta quando a ponta ficou ruim. E vamos ver se essas outras aqui também tem pra gente pontuar todo mundo aqui. Vamos pra próxima então, vou pegar essa daqui da Molotov, vou pegar esse lado, né, que é o lado que tem a ponta, ó, vou puxar aqui. Ai, ponta sai. Ó, ela é dupla também, tá? Essa daqui tá usada, então ela sujou um pouco aqui meu dedo, mas ela também é uma ponta dupla. Vamos agora para da New Pen. A da New Pen não é. Ó, tá vendo? Do outro lado, essa ponta que não tem utilidade, né? Que não serve para nada. A gente tava tentando dar foco aqui. Aí, agora foi, ó. Tá vendo? Então, essa não é. Vamos para a próxima. BRW. Ah, da BRW é. Só que a BRW, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Um lado ela é ponta bullet, que a gente chama, que é ponta de bala. Bullet é bala em inglês, né? E do outro lado ela tem a ponta chanfrada, ó. Porque existe várias canetas, né? Nesses tipos de caneta, assim, a Posca mesmo tem, umas pontas que são chanfradas. Então,
É o caso dessa daqui. Então, se você prefere usar ponta arredondada, você usa esse lado. Se você prefere usar chanfrada, você usa desse. Ok. E por último, a Pilot Pintor, que também é ponta dupla. Então, nessa categoria aqui, todas as canetas vão levar ponto, menos a New Pen, tá? Então, um ponto para Posca, um ponto para Molotov, um ponto para BRW e um ponto para Pilot. Gente, agora vamos fazer a comparação aqui na lousinha, tá? Só para vocês saberem, isso aqui é uma plaquinha de MDF e eu colei esse adesivo aqui, é tipo um contact fosco preto, né? Para dar esse aspecto de lousa, tá? Em vez de testar no papel, eu quero testar aqui, porque daí eu consigo ter uma percepção melhor, assim, porque no papel, às vezes, todas as canetas ficam legais, mas às vezes quando a gente escreve em parede, lousa, outros materiais, assim, às vezes fica mais complicado. Bom, lembrando que todas essas canetas aqui são novas, então eu já apertei aqui a ponta delas, né, pra pontinha ficar molhada de água, e aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um traço aqui primeiro. Só um traço assim, não vou passar nada em cima pra gente ver mesmo se a tinta é aguada, se a cobertura é boa, como que fica aqui no fundo preto, né? Porque eu percebo que às vezes as canetas que são mais claras, cores claras como o branco, o amarelo, o azul claro, o rosinha claro, às vezes quando a gente usa em papéis, em fundos que não são tão fortes, elas funcionam bem. Mas quando a gente coloca isso em papel preto, em parede preta, em lousa preta, às vezes a caneta fica um pouco aguada, né? Claro que essa caneta é nova, então ela tem bastante tinta ainda. Às vezes, quando a caneta é mais usada, vai ficando mais difícil, né? Você tem que misturar mais, chacoalhar mais a tinta, enfim. Então, eu vou fazendo esses testes aqui com vocês. Vou escrever aqui, vou fazer uma letra também pra gente ver como que fica. E vou fazer uma parte aqui, um quadradinho de preenchimento também. Lembrando que, ó, eu tô passando só uma camada, né? Só uma demão, digamos assim, da caneta. Eu não tô passando nada por cima pra gente poder fazer esse teste. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Bom, vamos para a próxima caneta, que vai ser a Molotov. Lembrando que eu gostaria de testar todas as canetas brancas, né? Mas essas daqui vocês já viram que eu vou fazer um teste com uma rosa e uma azul, porque eu não tenho, infelizmente, a caneta branca dessas marcas. Mas como são cores bem claras, a gente vai conseguir também avaliar a falha, se é aguada, se não é a cobertura por isso. Então eu vou testando aqui com a Molotov agora. Vamos passar para a próxima caneta agora, que é a New Pen. Próxima caneta aqui do teste vai ser a BRW Evoque. E agora eu vou fazer o teste aqui com a Pilot Pintor. Bom, gente, vamos lá agora que a tinta já secou, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu vou pegar a lousinha e aproximar um pouco aqui. Quando a gente faz só um risco, né, só um traço, a impressão que dá é que todas as canetas têm uma cobertura bem legal, mas aí quando a gente já faz esse teste de escrever e de preencher, a gente já vê que é diferente, né? Deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Esse segundo retângulo aqui, eu fiz 2 camadas de caneta, 2 camadas de tinta. Esse daqui vocês viram aí no vídeo, eu passei uma vez só. E aqui embaixo eu passei 2 camadas pra gente ver como que a caneta fica se você passa 2 vezes, né? Acontece muito, como eu falei, principalmente com todas essas cores que são cores claras. Na hora que você tá fazendo um trabalho num fundo escuro, você precisa passar 2, 3 vezes a caneta em cima, tá? É um saco, às vezes, né? Isso dá mais trabalho, porque você não tem que pintar uma, você tem que pintar 2, 3. Demora mais, cansa mais, mas acontece. Então, eu fiz aqui uma camada só e 2 camadas. Eu não fiz o teste de 3, porque eu acho que não tem necessidade, mas assim a gente já consegue ter uma noção melhor. Então, vamos lá para a posca. Ó, quando eu fiz o traço, quase, né, a gente olha e fala, legal. Mas aí, quando eu fiz a letra, já deu para perceber algumas falhas. E quando eu fiz esse preenchimento, já deu pra ver que ela ficou, não cobriu muito bem o preto, né? Esses risquinhos aqui, gente, é só porque eu não quis ficar passando a caneta por cima pra não influenciar. E aí, quando eu passei a segunda, ó, já cobriu melhor.
Tá bem uniforme, completamente uniforme? Não, talvez dependendo, poderia ainda passar uma terceira, mas da primeira para a segunda já achei que resolveu bastante, ficou bem melhor. Vamos aqui para Molotov, bem parecida com a Posca também, ó, a cobertura, tá vendo? Na segunda cobriu melhor. Aqui na letra achei que essa letra ficou melhor do que a da Posca, os traços estão muito bons. E, né, com uma segunda camada, uma segunda demão, ficou bem legal. Se fosse uma terceira, ficaria melhor ainda. Então, gosto muito aqui dessas duas. A New Pen, fiquei bem surpresa, assim. Achei que ela cobriu melhor também, tá vendo? Ela soltou mais tinta. Tá vendo que ela ficou manchada? Porque na hora que eu tava pintando, ela tava descendo mais tinta do tubo para a ponta da caneta. Por isso que teve essas manchas. Então, a impressão que dá é que ela vazou mais tinta, né? Mas, ó, ela cobriu muito bem aqui também. Já a BRW, a cobertura dela não foi boa. Ó como ficou manchada, tá vendo? Logo no traço já deu pra ver. Aqui, como eu fiz o traço da esquerda pra direita, ou seja, no final acumulou mais tinta. Então, dá pra ver um tom de rosa um pouco mais forte aqui. Mas tanto a letra quanto essa primeira camada ficou muito, muito aguada, né? O rosa, que seria um rosa, né, um rosa pastel, a cobertura realmente não foi boa. Aí, quando eu fiz a segunda, melhorou, mas assim, essas eu já considero uma cobertura muito boa. Essa eu já acho muito manchada, tá vendo? Muito manchada, não gostei. E a Pilot, gente, acho que de todas foi a melhor, assim, a que cobriu melhor. Não sei se foi por conta da cor, que aqui eu usei um azul e aqui eu usei brancas, então pode dar alguma diferença também por conta do pigmento, que é diferente. A composição de uma tinta rosa, uma tinta branca e uma tinta azul é diferente a quantidade de pigmento que eles colocam, mas não tem o que falar, assim, ficou perfeita, olha aqui. Maravilhosa, né? Então vamos ao placar, gente. Eu, sinceramente, eu acho que eu vou dar um ponto para Posca, um ponto para Molotov, porque as duas estão bem legais aqui, bem parecidas. A New Pen, ela cobriu muito bem, mas ela ficou meio manchada, só que ao mesmo tempo a cobertura dela tá boa, então eu vou dar um ponto para New Pen também. A BRW não, e um ponto para Pilot, que foi maravilhosa nesse quesito aqui. Bom, vamos falar agora sobre cheiro, tá? Gente, essas canetas são à base d'água, então nenhuma delas tem um cheiro forte, um cheiro que incomoda, então ok, acho que pela composição mesmo. Todas elas têm um cheirinho assim bem fraquinho, um cheiro que não incomoda nem nada. O cheiro da Molotov, inclusive, eu acho que ela tem um cheirinho assim até que gostoso, sabe? De sentir assim. Então todas elas têm uma coisa bem tranquila em relação a isso. Vamos dar um ponto para cada uma. Porque, sei lá, às vezes tem caneta que tem um cheiro forte, um cheiro fedido, alguma coisa, sei lá, meio diferente, mas todas elas vão ganhar um ponto pelo cheiro. Vamos falar agora sobre outra coisa que eu acho importante, que é a quantidade de informações que vem na embalagem da caneta. Porque é importante, muita gente compra isso, é leigo, não sabe usar. E, por exemplo, a Posca vem aqui, né, o nome da marca, a cor da caneta, que é uma cor branca. Aqui vem algumas instruções de uso, né, sobre chacoalhar, que é muito importante, faz toda a diferença. Essas canetas, toda vez que você vai usar, você tem que sempre, gente, chacoalhar muito para misturar bem o pigmento e a tinta sair mais homogênea. Gosto muito dessa informação aqui, ó, que é uma foto de como é a ponta, o tamanho da ponta, né, uma nomenclatura aí que eles, né, tipo, meio que organizam por essa sigla que tá aqui em cima. Ponta bullet e o tamanho da ponta. Então, acho muito legal, um ponto para Posca. A Molotov, como eu falei, essa daqui não é, né, a embalagem original, mas ela vem, ó, tá vendo? Tanto o refil quanto essa. Instruções de uso, medida, chacoalhar, fechar em vários idiomas, até a pontinha do refil vem aqui, tá vendo? Essas fotinhos aqui de indicações de uso, tudo mais. Então, eu acho muito importante, super legal, um ponto para Molotov também. A da New Pen também, inclusive a da New Pen, eu acho que de todas, pra mim, a embalagem mais bonita, assim, que é esse plástico fosco, tá vendo? Não é um plástico brilhante, e o escrito aqui tá até difícil da gente conseguir focar. Deixa eu segurar pra ver se vai, porque é muito clarinho, ó. É um escrito prateado. No vídeo tá difícil de ver, mas pessoalmente você consegue enxergar muito bem. Então tá escrito aqui, New Pen Liquid Paint, o tamanho da ponta, uma imagem do formato dela, marca em tudo, a base d'água,
tinta pigmentada, instruções de uso e a cor branca. De todas, eu acho que tem o design assim mais bonito, sabe? Que eu achei mais legal. Então, um ponto para New Pen também. A BRW é igual a da New Pen, mas é uma embalagem brilhante, tá vendo? Que é um plástico que brilha, ao contrário desse que é fosco. E vem também todas as embalagens, não, as informações. É prateado também. Essa daqui fica um pouquinho mais difícil de enxergar, porque a escrita é brilhante e a embalagem é brilhante. Então, de verdade, assim, olhando no olho aqui, não na câmera, né, parando para olhar a caneta, é meio difícil de ver. Acho que eles poderiam ter feito isso com uma cor mais escura, ou sei lá, a da New Pen, como aqui é fosco, dá um destaque legal do texto, tá vendo? Essa daqui eu já achei que não é tão acessível, tem gente que não enxerga muito bem, então realmente fica difícil de ver. Tem todas as informações, mas é um pouco difícil de ver. Dá pra dar meio ponto, será? Eu vou dar meio ponto então, vai, pra BRW. A gente não tinha feito isso, mas eu vou dar meio ponto. E agora a Pilot Pintor não tem simplesmente nenhuma informação, o que eu acho que faz muita falta. Então, assim, não tem uma nomenclatura, instruções de uso, tamanho de ponta, você compra meio que sem saber, né? Óbvio que você sabe que a caneta é azul, mas, pô, escreve aqui, a base d'água, sei lá, sabe? Então, Pilot Pintor, nesse quesito aqui de informações, deixou a desejar, então não vai ganhar nenhum ponto. As outras 4 eu dei e a BRW ganhou meio ponto. Bom, e agora o último quesito aqui que eu vou avaliar, que é a variedade de cores, né, que essas canetas são vendidas. Aqui eu tô só com algumas amostras, mas eu vou mostrar para vocês outras cores. Bom, começando pela Posca, gente, a Posca tem 39 variações de cores no modelo da 5M, né, que é esse modelo que eu tô testando aqui para vocês. Eu não sei se isso muda, provavelmente muda para as outras pontas, tá? Porque aqui, por exemplo, ó, tem essa daqui que é uma ponta um pouco mais fina, já é outro modelo. E aí são outras cores disponíveis, inclusive, ó, essa daqui é com glitter, tá vendo? Então assim, Posca tem com glitter, tem metalizada, tem pontas bem mais grossas. Pega aí pra mim, por favor, Bê, até umas pontas maiores, pontas mais finas. Então vamos começar pela Posca. Esse modelo da caneta 5M, que é o modelo que a gente tá testando, avaliando aqui no vídeo, que é um modelo mais padrão, como eu disse, ela tem uma variação de 39 cores disponíveis, então são muitos tons, muitas cores. Eu peguei várias que eu tenho aqui, com tons de azul, verde, laranja, para vocês darem uma olhada. É claro que se muda o modelo da caneta, por exemplo, essa caneta aqui é a 8K, é outro modelo de Posca, tá vendo? Ela já tem essa embalagem diferente, ela tem a ponta chanfrada, e aí sim muda as cores conforme o modelo. Então a 5M são 39 cores e os outros modelos vocês precisam ver as cores disponíveis. Essa daqui, se eu não me engano, é a mais grossa que existe, que é 17K. Ela tem uma ponta bem larga, tá vendo? Essa daqui, por exemplo, já tem poucas cores disponíveis, tá? Não existe tanta variação assim, porque é uma caneta que poucas pessoas compram e usam. Então, a Posca tem muita variação, que é muito legal e dá muitas possibilidades pra gente. Então, um ponto pra Posca. A Molotov, infelizmente, eu não tenho aqui muitas cores, mas existe Molotov com mais de 40 cores, tá? Então, também tem muita variação, é muito legal. Eu só tenho aqui os pigmentos preto e branco, que eu comprei para testar, conheci um tempo atrás, mas eu quero comprar outras cores porque até então, né, eu gosto muito dessa caneta, mas realmente igual a Posca, também mais de 40 cores, então é bastante tons diferentes aí para você testar e usar. A New Pen, eles lançaram essa caneta não tem muito tempo e até onde eu sei, eles só fizeram preto e branca por enquanto. Então, infelizmente, essa daqui da New Pen ainda não tem outras cores pra gente usar, é só preto e branco mesmo. Então, né, só tem essas duas cores aí. Já a BRW, eu tenho essas 3 cores aqui em casa, mas eu sei que eles fizeram já 10 cores dessa caneta. Existe até um kit que você consegue comprar as 10 canetas juntas, então não é assim uma variedade muito grande de cores, mas tem pelo menos aí 10 cores, quem quiser testar, conhecer, porque como eu disse lá no começo, essa daqui é a mais em conta, a mais baratinha de todas. E por último aqui, né, na amostragem de cores, a Pilot Pintor, eu tenho em casa essas 6 cores aqui, preto, essa daqui é tipo metalizado prateado, essa daqui é um metálico rosinha, mas existe Pilot Pintor de 2 pontas disponíveis, que são essas duas que vocês estão vendo, a que eu testei no vídeo, e essa outra que é mais fina. E existe Pilot Pintor até então com 24 cores disponíveis, tá? Então eles já desenvolveram
24 cores para vocês terem umas opções aí. Bom, gente, chegou a hora então de olhar aqui o placar final, né, dos nossos pontos. A gente foi anotando aqui do lado, ó. Então, de acordo aqui com os pontos que cada caneta ganhou, né, pela cobertura, embalagem, informação, ponta dupla, cores disponíveis, enfim. Em primeiro lugar ficou a Molotov, foi a caneta preferida aqui da avaliação que eu fiz. Em segundo lugar ficou a Posca com 5 pontos. Depois a BRW com 4,5, e aí a gente teve um empate aqui da New Pen e da Pilot com 4 pontos. E a Molotov, que foi a vencedora, ficou com 7 pontos. Então, assim, eu acho que essa brincadeira que eu fiz aqui serve pra gente, né, avaliar um pouco. Eu acho que a Molotov saiu muito na frente por ter o refil, por ter uma gama de cores muito grande, por ter as pontas duplas, uma cobertura legal, apesar de ser a mais cara de todas, né? Se você tá procurando mesmo uma caneta que tem um preço mais em conta, você não vai nessa, você provavelmente vai nas outras. Mas acho que esse vídeo aí serviu pra vocês entenderem mais ou menos a diferença entre elas e também, né, saber, poder avaliar as suas compras aí. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo que é super importante pra mim. Tchau e até o próximo vídeo.